queria entender um pouquinho da sua expectativa aí para essa temporada. De fato, né, a gente está começando agora com alguns resultados mais expressivos. O que você tem visto? Como que você está analisando aí as expectativas para este balanço agora das companhias? Bom, pelo que começou a sair, muitas empresas surpreenderam um pouco mais positivamente. A gente espera que isso aconteça aqui com mais força no Brasil também. Começou mais na parte externa. É claro que tem setores que vão ser tem uma perspectiva um pouco melhor do que outros. A gente sabe que a celulose, por exemplo, o preço recuou bastante ao longo do terceiro trimestre. O preço de minério de ferro oscilou muito, o preço de petróleo recuou bastante ao longo do trimestre. Isso foi refletido ao longo dos pregões dia após dia e agora vão aparecer também no balanço dessas empresas que atenderam ao público, seus clientes, durante esse período. Por outro lado, você teve algumas surpresas no setor de serviços, que o IBGE foi mostrando mês a mês e provocou revisões positivas de crescimento. A gente tem esse crescimento de 3% mais recente, depois da divulgação do segundo TRI, depois do IBGE mostrar resultados mais fortes em agosto, em setembro. Empresas desse setor talvez surpreendam positivamente. Acredito que, especificamente, nenhum grande destaque, pelo menos do que surgiu, assim, nada para apresentar, para você ficar muito no radar. Mas na parte negativa, talvez essa parte mais ligada a commodities, porque não tem muito como fugir. Gustavo, você acha que, de repente, os analistas, né, as pessoas que já estão fazendo essas projeções, já incutiram o pessimismo que a gente percebe mais generalizado no mercado dentro das projeções das empresas? Ou, de repente, podem ser alguns triggers importantes ali, igual na temporada passada, né, que a gente viu um ambiente um pouco mais pesado por conta de juros, de inflação, de cenário externo, toda aquela coisa pressionando o mercado, mas as empresas, elas demonstravam bons resultados, traziam números importantes e acabavam até fazendo movimentações de preço no mercado. Eu vejo que ainda tem muito espaço para crescimento, que facilita elas conseguirem surpreender em uma outra ponta. A gente teve várias fusões no pós-pandemia que começam a dar resultado. Você tem aquela sinergia de diminuição do administrativo, melhora na logística, porque você tem agora duas empresas. Agora a empresa, por exemplo, ela gasta menos com frete, porque junto com o que ela se fundiu, com o que ela adquiriu, ela consegue reservar todo um navio de carga, ou consegue um contrato melhor para transporte terrestre, transporte ferroviário. Isso vai surgindo ao longo dos balanços. Mesmo com a temporada passando por um período mais adverso na parte econômica, você teve muita fusão e aquisição ao longo dos últimos anos que vão aparecendo. Além das próprias expansões, você tem empresas que têm expansões via franquias, ou ela mesmo fazendo novas inaugurações de loja, e conforme os números vão se acumulando, os resultados vão melhorando também. Acredito que isso vai aparecer em alguns resultados. Ô Gustavo, até falando nas fusões e aquisições que você comentou ao longo dos últimos anos, a gente está vendo muitas empresas fazendo esses movimentos, né? E aí muita gente fala, olha, porque está muito barato, né? As empresas estão chegando ali nos fundos, não tem interesse de investimento, as empresas fazem fusões e aquisições. Esse cenário não muito otimista ou mais para pessimista do mercado possibilita também esses movimentos. Talvez seja a tônica, a dinâmica, até para o fim desse ano que vem, em detrimento dos IPOs que eram esperados em algum momento, ou a volta dos IPOs que eram esperados em alguns momentos. Você vê a gente tendo mais movimentos de consolidação como esses que a gente tem visto? Eu acredito que ainda tem bastante espaço, até porque tem setores que passaram por momentos ruins recentes. A gente vê o setor de educação, não saiu totalmente do período mais negativo da sua história. A gente ainda vê consequências ruins na parte do pós-pandemia em termos de ticket médio para os seus cursos. O cliente ainda reclama quando o curso é online, quando é híbrido, do quanto ele deve pagar. A gente vê um aumento, por exemplo, no Ministério da Educação liberando vagas em medicina, que era o grande chamariz para esse setor de educação, o que provavelmente vai significar um ticket médio mais baixo adiante, o que favorece talvez uma fusão, uma aquisição. A gente teve o setor de saúde passando por um período um pouco mais adverso, com toda a polêmica, queda de braço entre planos de saúde e grandes redes hospitalares, os hospitais tentando ficar mais fortes nesse outro lado na negociação, mas o plano de saúde conseguiu dar uma volta e
essa demora no pagamento acabou pressionando essas empresas. Por isso, você tem esses setores, naturalmente, que estão mais estressados e sujeitos a um player que está mais saudável a aproveitar essa oportunidade. E você tem o crescimento que a gente está vendo, a proposta da Hypera, recebida da Hypera pela EMS, que é um setor que vai bem, setor de produção, fábricas de artigos farmacêuticos não patinou nos últimos anos, muito pelo contrário, mas ainda é pouco representativo na própria bolsa, você dá margem para essas negociações, você tem trocas de gerações, acredito que o setor de fusão e aquisição ele vai continuar se destacando. A questão de IPOs precisaria ter mais volume na bolsa, a gente está com um volume agora em setembro e outubro bem menor do que no primeiro semestre do ano, em termos de negociação diária de ações. Isso já mostra que não tem tanto interesse assim para novos IPOs, por mais que a empresa seja brilhante, e a gente sabe que tem casos de grandes empresas no Brasil que não são listadas, poderiam estar, infelizmente a gente vê algumas delas procurando listagem nos Estados Unidos até, mas é um cenário que a gente tem que conviver, de fato.